Fala galera, bem-vindo a mais um Elias Poder. Nós, mano, tá ligado? É isso aí, cara. Essa abertura hoje ficou muito exagerada, mano. Pois é. Hoje eu tenho uma missão meio complicada. Tô aqui com o meu computador na minha frente. Então, se eu estiver olhando para cá, porque eu estou lendo as anotações importantes, tá bom? Hoje o assunto são várias perguntas dentro de um compilado de um assunto que é muito legal, muito top. Pouco falado em respeito a algumas denominações, porque deve ser, sei lá por quê, não sei. Mas hoje o assunto é sobre sexo no casamento. Vamos falar de sexo no casamento. Perguntas e respostas a respeito disso. Então, seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um Elias Responde, Sexo no Casamento. A primeira pergunta é: o casamento é estruturado no sexo? O casamento, ele é estruturado no sexo? Bem, primeiro ponto que eu tenho que analisar aqui nessa pergunta é estrutura. O que é uma estrutura? Estrutura são sustentação, é a sustentação. Então eu imagino o casamento como uma casa, pilares, estrutura, fundações. Então eu posso dizer que o casamento, ele tem por sustentação mais de um pilar. Mais de um pilar, tem mais estruturas. Entre estas estruturas, o sexo está lá. E o sexo está lá por causa do nosso corpo. O nosso corpo necessita, pede, chama, clama desesperadamente pela relação sexual. Bom, então o que acontece com uma construção se uma dessas colunas se romper? Acho que essa é uma boa pergunta. O casamento é construído no sexo, então a gente viu que tem partes nessa construção. Mas o que é ser casado? Bem, casamento é uma união de dois corpos onde se formam em um. Casamento são dois corpos que se unem, se conectam, se formam um. Dois indivíduos que se completam um no outro. Gênesis 2:24, Mateus 19:4-6. É como se fosse uma tipologia entre a união de Deus e a humanidade. Deus, ele resgata o homem e coloca nele uma unidade, ele faz um templo, é uma conexão. É lindo. Casamento são dois indivíduos diferentes que se tornam um. E essa unidade é comprovada e anunciada, declarada na geração do seu filho. Dois DNAs que se compõem em um ser humano novo. Isso é lindo demais. Então, quando nos unimos a Deus, unimos a Cristo, nos tornamos um com Ele. Nascemos um novo filho. Eita, aleluia. Pergunta 2. O sexo acaba. O casamento, sem o sexo, o casamento ele acaba. Não tem mais sexo no casamento. O casamento em si, em termos de lei, ela acabou. Bem, sem uma coluna, a estrutura pode cair. Ou também pode não cair. Mas uma coisa é certa. Se uma coluna está começando a perder a força, ou se ela cair, ela pode enfraquecer as outras, pode prejudicar as outras estruturas. Capixa a questionamento? Então pode não acabar, mas pode danificar algumas outras fundamentações, umas partes da fundamentação do seu casamento. Então, sem o sexo o casamento acaba? Não, mas sem o sexo o casamento concede uma brecha para o diabo, Satanás, o tinhoso, o capeta. 1 Coríntios capítulo 7.
Quanto ao assunto sobre os quais vocês escrevem, então escreveram para o apóstolo a respeito desses assuntos, assim. Então ele vai declarar um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó: é bom que o homem não toque uma mulher. É bom que o homem seja um celibato para cumprir, para estar com Deus, para ser mais fácil. Mas por causa da imoralidade, por causa do nosso impulso natural, desejo natural, animal do sexo, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, assim como o homem, a mulher também tem os seus libidos, os seus desejos sexuais. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a mulher e da mesma forma a mulher com o marido. Tem impulsos, tem desejos que precisam ser saciados. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então Deus ele conectou o casal. O desejo, a satisfação, tá um ligado no outro. Não adianta eu ir lá no banheiro e me acabar na mão, porque a satisfação real, verdadeira, está no meu cônjuge. E assim também a mulher. Não adianta ela se acabar sozinha. Precisa do parceiro. Gostaria que todos os homens fossem como eu, Paulo, apóstolo, ali, celibatário. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Olha só, o apóstolo ele tá falando, eu tenho o dom para ficar aqui de boa, mano. Os meus libidos sexuais não vão me atrapalhar na minha vida com Deus. Agora, se você tem um dom para repartir e compartilhar com uma mulher uma vida, isso é um dom, cara. Você tem um dom, não desperdice esse dom. Cuide bem da sua mulher. Dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. O Paulo do modo dele, nós do nosso modo, casado. Porém, os solteiros e as viúvas, é bom que permaneçam como eu. Tá solteiro, tá viúvo, é bom que fique só, mas você não consegue, casa, meu filho. Mas se não conseguirem controlar-se, deve casar. Se não tem controle do impulso sexual, se você não tem controle do seu pipi, se você não tem controle da sua nininha, meu irmão, o bagulho é doido. Casa. Eu já casei, perdi a libido. Meu irmão, tá casado. O outro não tem controle, o outro precisa, o outro tem necessidades. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejos. Esse ardendo de desejos pode levar a pontos importantes que a gente vai falar logo, logo. Aos casados, dou este mandamento. Mandamento. Não é mandamento agora. Paulo está passando mandamento. Não eu, mas o Senhor. Então Paulo está passando o mandamento de Deus. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Então não crie separação, divórcio. Lembra quando a gente falou no outro vídeo a respeito, quando Jesus está falando a respeito de divórcio? Repudiar, abster-se, descuidar. Então, às vezes a gente olha para o divórcio somente no ponto mais crucial de separação literal da casa e para abandono, mas se eu estou abandonando o meu cônjuge, deixando ele ao léu, estou me repudiando ele, estou afastando ele de mim, eu estou praticando alguma coisa a respeito disso. Coloca aí no Google, pesquisa aí, o que é divórcio? Significado. Divórcio. Separar, repudiar. Será que a gente não está se separando dentro dessa estrutura? Será que essa separação sexual não está danificando a estrutura? Está danificando a estrutura? Estou mudando algo na casa? Tá. Então a gente viu sem o sexo o casamento acaba? Não viu. A gente viu que não acaba, mas ele pode causar um início de um grande barulho. Então, sobre os direitos do outro.
a gente viu que tem direito do sexo ali. Um tem direito do outro. Pô, eu preciso. Tem que sanar o direito, mas sobre o direito do outro. Em caso de doença, traumas emocionais, a idade chegando, teve um acidente que aconteceu. Em qual situação estaria o causador desse direito diante de Deus? Deus não aceitaria suas orações? Bem, vamos pensar assim. Primeiro ponto, eu tenho que buscar ser humilde. Então, primeiro ponto, humildade acima de tudo. Humildade para quê? Para reconhecer, aceitar, confessar, falar, procurar ajuda e tudo mais. Por que eu falo isso? Vamos lá. Traumas, doença, traumas emocionais. Precisa ser humilde para buscar tratamento clínico nos traumas. Buscar ajuda para superar os traumas emocionais, doenças. O homem tem que ser o homem o suficiente para assumir a condição de eu tenho um problema, preciso resolver esse problema, porque minha mulher não pode receber toda a conta desse problema. Eu tenho que ser humilde e chegar lá e falar, eu preciso de ajuda. Eu estou passando, sei lá, não sei que doença se pode causar, impotência. Estou passando por um problema de impotência sexual, tem um trauma na minha cabeça, eu não consigo superar, me ajude. Psicologia, procura um psicólogo, procura um médico. Piu-piu não sobe, procura um médico. A mulher acabou a libido, ela não tem mais o líquido de secreção. Existem situações que dá para resolver. Porque eu penso o seguinte, o problema não está na causa, ou seja, no trauma, na doença, no acidente, em alguma coisa. O problema não está nisso. O problema está na aceitação dessa condição como uma muleta. Aí a minha falta de humildade faz com que eu me acomode com a situação. E eu acomodado com essa situação, eu me blindo, não consigo mesmo. É doença mesmo. É clínico mesmo. Tanto faz. Então não basta solucionar e jogar a responsabilidade pro próximo aceitar o problema e carregar nas costas. Se eu detectei que tem um problema, eu preciso assumir a responsabilidade e correr atrás para solucionar o problema, não me acomodar e falar, não, agora você tem que me aceitar assim porque é doença. Não, tem tratamentos, tem ajuda, procure médicos, procure ajudas psicológicas, não sei. Então pergunto eu agora a ti, nesse vídeo. Dentro desse pensamento, eu estou causando mal ao meu cônjuge? Eu estou causando mal ao meu cônjuge? Em não esclarecer de fato a situação? Às vezes eu esclareci, não, é problema clínico. Eu esclareci entre aspas, né? Porque eu nunca procurei um médico, eu acho que é clínico e pronto. Eu estou causando mal ao cônjuge? Sim ou não? Eu estou buscando solucionar essa situação? Sim ou não? Você sabe como o seu cônjuge está se sentindo? Sim ou não? Eu acho que ele está mal com isso. Eu acho que eu estou causando uma danificação nisso. Se você sabe que está fazendo mal e não está resolvendo, não está buscando resolver, não está buscando ser claro, então você está negligenciando o amor. Deus não vai te responder. Porque você não está sendo nem humilde, nem para com sua parte que Deus uniu. Você é um irresponsável. Credo. Pensa num pensamento crítico ou clínico a respeito do amor bíblico. E se analise. A gente vê em Coríntios que o amor, ele pode todas as coisas. O amor, ele supera todas as coisas. O amor, ele não se ensoberbece, não trata com leviandade. O amor não maltrata.
Será que isso eu estou maltratando, não contando? Bem, tem que pensar. O amor, segundo a Bíblia, representado ali pelo apóstolo Paulo, é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho amá-la, por isso eu suporto, eu enfrento, eu venço. E eu amo ao marido, eu amo a minha esposa como Cristo me amou. Como Cristo me amou? Ele se entregou a si mesmo por amor. Então eu tenho que me entregar a si mesmo por amor. E a mulher? Como que a mulher tem que amar o marido? Sujeitando ao marido. Como Cristo. A Deus. Tem que ter um encaixe. Um encaixe legal com a visão de Deus. Mas como eu posso satisfazê-lo? Como posso satisfazê-lo? Com o meu problema? Bem, sobre a mulher, às vezes pode ser aquele problema que não tem mais lubrificação. Existe um tal de um brinquedinho, uma bolinha, coloca lá dentro e ela explode. Ela vai deixar um líquido, vai deixar úmido, vai deixar pronto. Então, esses brinquedos podem ajudar fisiologicamente e restaurar o sexo no casamento. O homem é complicado. Porque o homem, a gente precisa trabalhar também o psicológico para ajudar a mulher. Porque a mulher, ela vai absorvendo mais dores do que nós. Ela é mais frágil nesse sentido. Então, o homem, o que o homem pode fazer se está com problema, ereção, de dificuldade ali? Primeiro, você tem que mudar seu olhar referente à sua esposa. Começa a olhar com um olhar de sedução. Existem carícias manuais, sexuais, rosto, orelha, arrumar cabelo, carinho, abraço, afeto. Também outras coisas. Declare ao marido, declare sobre sua esposa as palavras de confirmação, elogios, declarações de amor. Olhe, olhares que demonstram a verdade do seu amor, presentes. Se você sentou e conversou, eu tô com um problema, tá assim, busque o tratamento, mas não abandone essa sedução, essas carícias. Sempre tem uma solução. Ame, 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 ame. O sexo no casamento, ele traz a vontade de Deus sobre o casal. A vontade de Deus é que o casal, vocês, eu, minha esposa, nós sejamos santificados. Essa santificação, ela promove a abstenção da imoralidade sexual. Então, eu crio uma barreira, um anticorpo para a imoralidade sexual, porque eu estarei satisfeito sexualmente porque a gente pratica sexo. Alguns cientistas declaram que o importante para a humanidade, em termos de casal, é fazer sexo no mínimo 3 vezes por semana, e uma delas, selvagem, aquele animal, aquele doido com sons e barulhos e tudo mais. Ciência. É uma boa ideia. Então, o sexo no casamento, ele vai trazer a vontade de Deus sobre o casal. A vontade de Deus é que a gente seja santificado. A santificação vai promover um anticorpo que vai abster da imoralidade sexual, porque a gente vai estar satisfeito. Então, cada um de nós devemos saber controlar o nosso próprio corpo, de uma maneira santa e honrosa diante do próximo, diante de Deus. E quanto mais abstenção nós temos da imoralidade sexual, mais a gente vai ter esse controle. Então não seremos dominados pela paixão ou desejos desenfreados como a turma do mundão, os pagões aí faz aí de qualquer jeito. Então neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. Então se você sabe que a pessoa está com um problema ali, não prejudica e também não se aproveite disso. Tem gente que está sofrendo com essa repulsa, com essa reclusão do sexo, a santificação sumiu, a imoralidade está ganhando corpo, e tem pessoas que vêm e se aproveitam dessa brecha
que Satanás está agindo. Então o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade no casamento, já que eu sou casado, vai estar a partir do momento que a gente tem a vida sexual, porque a gente vai estar livre, bloqueado da imoralidade sexual. Portanto, aquele que rejeita todas essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Então, se eu estou rejeitando esse entendimento do que a palavra de Deus está falando, eu estou rejeitando a Deus, não ao meu parceiro. Se eu estou rejeitando, repulsando o meu parceiro, eu sei que estou com problema clínico, mas eu sou soberbo demais para tentar resolver, para tentar conversar, para tentar me explicar. Eu estou fazendo isso para com Deus. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Se o Senhor está falando isso contigo, é tempo de se arrepender. E esse Deus que nos dá o Espírito Santo. Então, onde está escrito isso? 1 Tessalonicenses 4 ao 6. Vai lá, leia lá 1 Tessalonicenses capítulo 4. Você vai ver que está lá. A coisa é fato, mas a gente tem que entender. Já estou em 20 minutos, estou me estendendo demais. Mas vamos lá. Sem o sexo no casamento, se não tem o sexo no casamento, sem o sexo no casamento é sem a vontade de Deus. E sem a vontade de Deus significa que é sem santidade. Por quê? Sem o sexo ele vai promover a não vontade de Deus, porque a gente vai se perder dentro da imoralidade sexual. Porque a gente não vai estar em santidade. Porque sem a vontade de Deus a gente vai estar sem a santidade. A gente não vai estar entendendo a vontade de Deus, então não vamos buscar a santidade. E sem essa santificação, o desejo da imoralidade sexual encontra caminho. Olha! Assim como Satanás também encontra o mesmo caminho. Então, sem o sexo no casamento, sem vontade de Deus, que é que a gente seja santificado. Sem essa santificação, a imoralidade sexual vai encontrar um caminho. O desejo vai vir. O desejo da imoralidade sexual vai encontrar caminho. E Satanás também. Então é 2 contra 1. A sedução me faz olhar para a mulher, ou a mulher olhar para o homem, faz olhar para a mulher ou para o homem, e criar desejos. E ao desejar, então, já cometeu o adultério com essa outra pessoa. No meu coração, no coração. Então, a sedução encontra caminho junto com Satanás, é 2 contra 1, tô dando força no meu corpo, e daí eu olho pra bonitona ou pro bonitão lá e desejei. Meu coração viu nu, meu coração se apegou, meu coração quer. Eu adulterei com ela, Mateus 5:28. Então, por um acaso, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Por um acaso, se você não entende que essa união de coração faz vocês se tornarem um, estou cometendo adultério. Meu coração se uniu à pessoa. Meu coração, ele se desconectou da minha parte, buscou se apegar a uma outra parte, ele está sendo adulterado de dentro para fora. O resultado vai ser a prática. Pois como está escrito, os 2 serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Meu irmão, se tá difícil aí para tu, meu velho, se apegue ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. 1 Coríntios 6, do 15 a 17, leia lá, isso também está falando lá em Coríntios. Se tá difícil, se é problema clínico, se é problema emocional, busque o Senhor é a cura, o Senhor já nos libertou, se o Filho te libertou verdadeiramente, você é livre. Só que o que falta muitas vezes é você ser homem o suficiente, ou mulher o suficiente, maduro o suficiente, para assumir a conta, sentar, conversar com alguém, pedir perdão, esclarecer as situações. Portanto, o casamento deve ser honrado por todos. Então, o marido e a mulher têm a responsabilidade de honrar o casamento. Como? O leito conjugal sendo conservado puro. Pureza no leito conjugal. Sem o
caminho do desejo da imoralidade sexual. Se eu estou causando isso no próximo, eu preciso me consertar, não somente com Deus, mas para que minha oração chegue ao Senhor, eu preciso me consertar com minha esposa. Porque a gente é uma só carne, a gente não pode estar em discórdia. A gente é unificado. Então ali, nesse momento, o que tem que fazer? Sentar na mesa, chamar para conversa na grande, chamar na grande e falar, ó, Deus, vem conosco aqui, Senhor, neste momento, nos ajuda. Aí você abre a boca e fala, olha, eu tenho esse problema, estou com esse problema, eu quero saber como você está, quero pedir perdão, quero me acertar, eu quero vencer esse problema, e aí, como a gente pode fazer e tal, e pá, e bola, assim vai indo. Conservar puro é isso. Pois Deus julgará os imorais e os adultos, não deixa a imoralidade nos encaminhar o seu cônjuge até uma situação mais ruim. Mas às vezes a pessoa não tem coragem de trair fisicamente, mas emocionalmente, no seu coração, sabe, né? Porque Deus, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca te desampararei. O Senhor não desamparou vocês como casal, como família. Só que muitas das vezes precisa sentar e ser claro, simples, humilde, como Ele é humilde. Podemos, pois, dizer com confiança que você também possa dizer com muita confiança. O Senhor é meu ajudador. Tá difícil? Vai ser difícil? Claro que vai, meu querido. Mas o Senhor é seu ajudador. Então você não vai temer, você pode se humilhar ali e conversar. O que pode fazer contra vocês, os homens? O que pode teu corpo fazer contra você, se o seu corpo já foi destruído nas águas do batismo? O que pode fazer essa falta de humildade contra você, se você tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, se Deus Ele é contigo? Então, sobre o sexo no casamento, é necessário, é fundamental, é vívido. Nós precisamos. Existe uma necessidade fisiológica que tem que ser suprida. O Senhor tem nos chamado para um tempo de vida, um tempo de amor, um tempo de alegria, que você também possa desfrutar isso no seu casamento, no seu momento de vida. Tá difícil? Deve estar muito difícil, mas no Senhor a gente pode todas essas coisas, naquele que tem nos fortalecido, naquele que tem nos levado à vitória. Lembre-se que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Cristo e sobre as pisaduras de Cristo. Você está sarado, meu querido, tá bom? Então, converse com alguém, procure ajuda, senta, procure um clínico. Sobre o libido da mulher, procure situações, soluções, conversem, leia bastante a Bíblia, orem junto, clame ao Senhor junto, que o Senhor te dará a vitória. E esse foi mais um Elias Responde em Sexo no Casamento. No demais, se possível, se você é funcionário aí da Apple, tem um aplicativo chamado Apple Book. Lá na Apple Book você coloca lá, procurar Elias Barros, vai encontrar alguns e-books que a gente está publicando. Também tem no Kindle, não sei como está no Kindle, mas temos lá também, só o mesmo esquema, Elias Barros. E em breve vamos ter também no nosso site da Igreja do Evangelho Quadrangular. E no demais, Kamiwa, Anataú, Shukufuku, Shita. Abraço, até mais, meu querido, eu te amo.